Agora. Já aproveito e convido vocês, quem está aqui na turma, às 4 da tarde vai ter a banca de mestrado do Tomás Gonzalez, Estratégias Passivas para Conforto em Escolas. Tomás é engenheiro mecânico, ele fez PIBIC comigo lá em 2015, 2012, 2013, não lembro mais. E agora retomou o mestrado, a professora Wanda e o professor João Pimenta estão na banca, no Teams. Você pode colocar o link lá no grupo, caso vocês tenham um fôlego para ficar até às 6 da tarde estudando. Tá? Então, já tô aqui no suporte da sala de apoio, Jamilson. Vou colocar você, acho que você que vai apresentar o trabalho, alguém mais? Isso, é o que vou. Como co-host, então, Jamilson, Adriana, e quem precisar mais ser co-host é só me avisar, tá? Então, tá com vocês. Eu vou dimensionar o tempo só para organizar a vida da gente. Quando der 40 minutos, eu aviso, tá? Então, tá com vocês o trabalho, tô aceitando aqui os colegas e vamos lá, gente. Então, só para bem. Dessa vez, sobre a escola, correto? O seu som não tá bom, Adriana, o seu som não tá bom. Não. Tá pixelando. Não é a qualidade do som, não, é a qualidade da internet. Tenta tirar o vídeo, porque tá pixelando o som, eu ouvi só... Todo mundo ouviu assim também, quebrado? Sim. Tenta tirar o seu vídeo, Adriana, e fala sem vídeo, vê se melhora. Oi. Oi. Oi, melhorou. Começa a falar uma frase completa. Tá bom. Só para saber se nessa apresentação nós iremos falar aquele início ou ficou combinado realmente de que a gente não fale aquele início sobre a escola, aquelas questões bioclimáticas? Não, é para falar tudo. O que eu sugeri é reequilibrar e entrar menos no cruzeiro para falar mais do método e do resultado. Mas não é para pular. Ah, vocês já viram isso, não. É para fazer uma apresentação do zero, tá? Só equilibrando melhor a proporção da apresentação. Obrigada. Melhorou o som, Adriana, agora sim. Vamos começar então oficialmente. De novo, começando já. Ok, boa tarde. Meu nome é Jamilson, né? Sou aluno da disciplina Projeto Ambiental Integrado do Professor Caio, da turma de 2020.2. A gente vai apresentar o trabalho que foi desenvolvido na disciplina, chama Projeto Ambiental Integrado Escola de Balanço Energético Nulo. Bom, passando um roteiro, né, do trabalho, a gente vai trabalhar primeiro uma etapa de conceitos básicos, depois a gente vai fazer uma breve apresentação da escola, depois a gente vai falar um pouco sobre o método que a gente utilizou para fazer esse trabalho. Depois, na etapa 4, a gente vai falar sobre diagnóstico de como a escola atual se apresenta em relação ao projeto ambiental integrado e ao NZEB. E a gente vai falar na quinta etapa das propostas e soluções, né? E a avaliação desses cenários de propostas e, por fim, as diretrizes que a gente achou por bem colocar nessa apresentação. Bom, primeiro os conceitos. NZEB, antes de falar do NZEB, a gente fala um pouco sobre o ZEB, que vem do inglês, né? Uma sigla que vem do inglês Zero Energy Building, que fala sobre o edifício de balanço energético nulo, né? Ou seja, trabalhar estratégias que aumentem a eficiência energética e o conforto ambiental de uma edificação, ao mesmo tempo que a gente trabalha também um processo de geração de energia para alimentar essa edificação. O ZEB seria um edifício que consegue gerar tanta energia quanto ele gasta ao longo de um ano. O NET-NZEB seria um edifício de balanço energético nulo ligado à rede, onde o excedente de energia produzido é levado para a concessionária de energia local. Da mesma forma, nos momentos em que essa geração não for possível, essa concessionária também alimenta a edificação e esse balanço é feito ao longo de um ano para saber se o edifício se enquadra nessa categoria de edifício com zero, né, balanço energético nulo zero.
Bom, a equação que vai resumir esse conceito em ZEB seria essa. Então, trabalhar estratégias para aumentar a eficiência energética e o conforto, que pode ser dividido em estratégias passivas, né, estratégias bioclimáticas clássicas, que podem ajudar aí na diminuição de gasto energético e eficiência, né, trabalhar a própria eficiência energética com equipamentos, né, luminárias, todos mais eficientes para que a gente tenha um menor gasto energético associado a uma geração de energia. Bom, nosso objetivo é trabalhar o edifício balanço energético nulo. Então, a aplicação de um método de análise de uma edificação existente sob a ótica de um processo de projeto integrado, relatando a viabilidade de um retrofit na edificação para adequação ao conceito de edifício balanço energético duplo. Para esse estudo, a gente utilizou a Escola de Ensino Médio CEMI, no Cruzeiro. Essa escola fica localizada no Cruzeiro, né? Mas falando um pouquinho melhor, no Cruzeiro Velho, tá? Então aqui fica o endereço, propriamente dito. Ele possui uma área construída de aproximadamente 2.500 metros quadrados e é um projeto de 2008. Bom, a escola ela é dividida em alguns setores. O setor administrativo, o setor pedagógico, que são as salas de aula, os laboratórios e as salas de apoio pedagógico. Essas salas são as que a gente mais utilizou para fazer os nossos estudos. A área de vivência, que fica o pátio, o refeitório, a quadra e o auditório, e além de uma cantina que fica localizada aqui no centro. Bom, o nosso método, né, na primeira etapa fizemos visita técnica, algumas medições em loco através de equipamentos como o luxímetro para medir iluminação, o anemômetro para medir ventilação e uma câmera termográfica para medir a temperatura superficial. Fizemos algumas simulações computacionais para a gente descobrir como é que estava a situação da escola no momento atual. A partir disso, a gente enumerou uma série de propostas e a partir dessas propostas a gente fez simulações computacionais. Por fim, a gente faz uma análise desses resultados, né, e coloca a proposta ideal da gente trabalhar no projeto. Bom, a estrutura. Para efeitos didáticos, a gente dividiu todo o diagnóstico e propostas em 4 eixos de trabalho. O primeiro deles sendo a iluminação, onde a gente está trabalhando tanto iluminação natural como artificial. Ventilação, onde a gente também faz algumas considerações sobre ventilação artificial e natural. Materiais, né, onde trabalha toda a envoltória da edificação, cobertura, paredes e outros. E a análise da energia, o gasto energético e a proposta de solução. Bom, diagnóstico. Boa tarde, eu sou Adriana Sequef, doutoranda também, e vim apresentar o eixo da iluminação, tanto natural quanto artificial. Né? O foco desse trabalho foi dentro das salas de aula, porque são os ambientes mais importantes de um ambiente escolar. Né? Então, nossos cenários foram trabalhados nesses setores onde estão o quadradinho disposto na planta baixa. Pode passar. E como parâmetro de análise, nós usamos a NBR 89951, né, de 2013, e que foi se utilizando da base de que na luz natural, 300 lux para o mínimo numa sala de aula, com luz natural, e 2.000 lux, né, para iluminância, para quando já chegar o desconforto, né, para já gerar ofuscamento nesse espaço. Né? E foi a nossa faixa de conforto lumínico considerado. E na luz artificial foi-se utilizado 500 lux, que é utilizado para análise em salas de aula para uso noturno.
Os equipamentos de simulação foram utilizados, softwares foram utilizados estes, né? O SketchUp, o Daylight e o Dialux. Mas também é interessante observar que, como a gente também fez medida in loco, fosse utilizado o luxímetro, mas para entender o funcionamento na prática, como é que estava a luminância no local, para verificar se a simulação estava compatível com o que estava acontecendo nessa situação da escola. Óbvio que o luxímetro não seria o suficiente, porque a gente fez uma análise muito momentânea e teria que ser feita em diversos períodos do ano para ter uma análise mais específica de cada caso. Então, para o cenário 0 é a situação atual. No primeiro bloco que nós observamos, o conforto lumínico, né, observado pela faixa abaixo, onde azul é pior e avermelhado é maior o conforto. Verificamos uma análise, verificamos que uma parte está bem conforme, boa parte, vamos dizer assim, 60%, há um grande conforto. Vamos ignorar essa faixa vermelha, que seria o cobertor. Esse corredor é que leva um certo desconforto para o fundo das salas. O outro bloco, ele já aparece com muito mais conforto, né, lumínico, exceto em alguns pontos, pequenos pontos onde a gente vê azul. Verifica os pontos mais azulados. Para análise das salas de aula, nós usamos como parâmetro 500 lux, né? E verificamos que tanto a uniformidade estava em bom estado, no caso na sala 7, conforme mapa, mas, no entanto, no luxímetro não estava, na iluminância não estava de acordo com a norma, que estava apenas 291, né? 291 lux. Na outra sala, em análise como elemento de análise apenas como sendo as piores situações encontradas dentro dos eventos, das análises escolhidas, também não se encontra em boa situação. Na verdade, está em pior a situação ainda. Além de ter menos iluminância, tem menos uniformidade, que deveria ser 0,7, também de acordo com a norma apresentada. Lembrando que essas salas de aula elas foram escolhidas justamente porque apresentam os piores resultados iniciais. Então, elas foram usadas como base de análise. Bom, em relação à ventilação, nós fizemos uma análise dos dados climáticos, né, do INMET, e pegamos as ventilações que mais se destacam ao longo do ano. Em relação a Brasília, as ventilações mais incidentes são a ventilação leste ao longo de todo o ano e em determinada estação do ano, que no caso é o verão, a gente tem uma incidência maior da ventilação noroeste. Bom, para fazer a análise da ventilação, a gente tinha dois tipos de sala de aula. As salas de aulas localizadas nesse bloco aqui embaixo, onde a gente tem janelas dos dois lados, e a gente tem essas outras salas de aulas, onde que elas têm janelas apenas de um dos lados, né? Nesse caso aqui do laboratório, que é essa sala que eu estou mostrando aqui, só tem janela dessa lateral, e a gente tem as salas aqui do outro lado do corredor, que também só tem a janela de um dos lados. Vou falar um pouco sobre esse laboratório, porque é onde a gente está tendo a entrada de ventilação, né? Então, a entrada de ventilação, ela se dá aqui, nessa janela, né? Tanto a leste, a 72 graus, como a noroeste, a 63 graus. Fizemos algumas correções em relação a essa ventilação baseada nesses ângulos e baseada também no tipo de abertura que essa janela tem. Então, essa é uma janela basculante, com um ângulo de abertura de 45 graus, né, e uma área de janela de 5,97. E segundo Lamberts, segundo Lamberts, Dutra e Pereira de 2014, a gente tem uma área efetível, né, uma área útil de ventilação, que é considerada de acordo com esse ângulo de abertura, e no caso, para 45 graus, ele considera 30% dessa área efetiva. Então, fizemos a soma das duas janelas e multiplicamos por esse 30% aqui para chegar ao resultado de área efetiva dessas janelas, né?
Então, a gente tem aqui o ANSYS, que foi o software que a gente utilizou para as simulações de ventilação, e além disso a gente fez esses cálculos de correção da velocidade do vento e de redução de área efetiva em função do ângulo. Então, a gente tem na ventilação leste a velocidade que a gente adotou após a correção foi de 1,10 e a área útil da janela a gente adotou 3,46. E a noroeste a gente adotou 1,83 após a correção da velocidade e 3,43 de área efetiva de ventilação. Bom, para a situação atual dessa sala de aula é que a gente não tem ventilação cruzada, visto que uma vez que as portas estão fechadas, a ventilação não tem como cruzar entre esses dois ambientes, aqui o laboratório e a sala 10. Então, por isso a ventilação vai tender a passar por cima. Ok, só uma parte primeiro, que alguns dados vocês vão notar que vão estar um pouco diferentes, porque eu identifiquei alguns erros na simulação. Então, assim, só para alertar que alguns dados da simulação do resultado vão estar diferentes. Bom, meu nome é Alan Prado, sou arquiteto, servidor público, pesquisador do SICAC, na UNB. Quanto à questão dos materiais envoltória, iniciamos o trabalho fazendo um levantamento, né, das condições locais, tanto de clima quanto das tipologia construtiva. Tá? Então, esses foram os materiais principais de envoltória identificados. Né? Então, o prédio é construído, é um prédio totalmente térreo, né? Edificação térrea, construída com parede de alvenaria, com transmitância de 2,37, janelas basculantes, com vidro simples incolor, transmitância de 5,70, fator solar 0,87, área livre de abertura 30%, como o Jamilson já falou. A telha é uma telha metálica simples, sem isolamento, com a camada de ar entre a laje e a telha, e uma laje em concreto pré-moldado, né? Transmitância de 2,10 watts por metro quadrado Kelvin, e a laje de piso a gente considerou como uma laje de concreto armado também de 20 centímetros de espessura, com esses dados de propriedades físicas, né? Bom, por ocasião lá das visitas técnicas na escola, foi realizada esse registro termográfico, foi realizado no dia à tarde de março. Então, pelo gráfico de temperatura, né, aqui variando entre 24 e 29 graus, a gente pôde perceber que, pelo menos nesse período e nesse turno, a maior carga térmica estava vindo da laje de cobertura, né, com as temperaturas mais altas, né, sendo maiores, portanto, que a carga térmica que estava adentrando pelas paredes e pela janela também. Bom, tendo os dados iniciais coletados, passamos então à modelagem da edificação no programa de simulação termoenergética, no caso foi o Design Builder, né, que trabalha com motor de cálculo Energy Plus, utilizando a versão 7, e consideramos esses principais parâmetros, né? Trabalhamos com ventilação natural, tendo em vista que o prédio praticamente não tem ar-condicionado, somente nos laboratórios. A saída de dados horária, tá? 8.700 horas por ano. E quanto à temperatura do solo, adotamos então a orientação do próprio software, que recomenda adotar a temperatura de 2 graus a menos do que a média histórica de cada mês. Então, em cada mês, a temperatura do solo foi adotada uma temperatura constante, né, constante por mês, tendo sido adotado esse critério de 2 graus a menos do que a média histórica daquele mês. E esse foi o arquivo climático utilizado. Tá, outros dados de entrada importantes, né, densidade de ocupação.
Nas salas de aulas, consideramos 1,50 metros quadrados por pessoa, que dá em média 25 alunos por sala de aula, que foi a quantidade encontrada de carteiras no local. E nas demais áreas administrativas, 7 metros quadrados por pessoa. Os equipamentos levantados deu 17,9 watts por metro quadrado, no caso, ventilador, data show, principalmente, e a iluminação, uma densidade de 4,5 watts por metro quadrado. Consideramos nesse diagnóstico inicial, então, a ocupação horária das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Bom, o resultado dessa primeira simulação nos interessava entender quais seriam os ganhos térmicos mais relevantes, em termos de envoltório, até para a gente poder nos guiar nas propostas a serem elaboradas para envoltório. Então, fizemos 2 gráficos, um deles é esse que mostra os picos de ganho de calor por fonte, Então, em cada tipo de fonte, qual foi o horário, qual foi o ganho de calor máximo. Então, temos a ocupação como a principal fonte de calor nesse critério, seguida pela cobertura, que já era um pouco esperado, pelo fato dela não ter isolamento, seguido pelos equipamentos, depois janelas, paredes, piso e, por fim, a iluminação. Então, por esse gráfico, a gente vê que as principais oportunidades de eficientização, já que pessoas e equipamentos a gente não tem controle para diminuir esses ganhos, seria na cobertura e, em seguida, janelas. Para ter uma ideia melhor do que estava contribuindo, então, para o aquecimento ou resfriamento da edificação, fizemos a média também, e por aqui a gente tem um achado interessante, que é a relação ao piso. Então, o piso, ele contribui muito para a retirada de calor da edificação. Então, na sua média, ele na maior parte do tempo, ele está ganhando calor da edificação, tirando calor da edificação. Como a gente considerou aqui todas as horas, então a pessoa já cai um pouco, porque as horas ocupadas, são somente aquelas horas diárias, e quando faz a média, então, a carga térmica da ocupação ela acaba caindo. Pode passar. Bom, para proceder à análise, e nos embasar também para a questão das propostas, escolhemos como indicador de análise de conforto térmico a norma ASHRAE 55/2020, de acordo com o método adaptativo que está presente nessa norma. Escolhemos esta norma por ela ser adequada para edificações naturalmente ventiladas, por incorporar a teoria do conforto adaptativo, que é interessante para climas tropicais, quentes como o nosso, uma vez que ela considera que o corpo humano se adequa, vai se adequando às alterações de temperatura, e essas tolerâncias também vão sendo alteradas. Então, conforme a média dos últimos dias, esses limites de conforto eles vão sendo alterados. E isso é uma condição interessante para o nosso clima. E prevê também uma maior tolerância ao calor, de acordo com velocidades do vento mais altas. Pode passar. Então, essa norma ela apresenta esse gráfico, que vai nos mostrar o limite superior de temperatura para conforto e o limite inferior. Considerando que entre esses dois limites, a teoria é de que 80% das pessoas estariam satisfeitas em termos de conforto térmico. Esse limite superior ele é calculado com base nessa fórmula, 0,31 vezes a temperatura média exterior dos últimos 7 dias, mais 21,3 graus. E o inferior, 0,31 vezes a temperatura média dos últimos 7 dias, mais 14,3 graus. E esse recorte foi feito para todas as horas completas e o ano inteiro. Pode passar. Então, rodando a simulação com aqueles materiais de envoltório, aquelas condições pré-estabelecidas, e obtendo as temperaturas operativas internas, nesse caso agora o recorte apenas nesse bloco central, esse é o bloco de salas de aula. Então, nós tivemos essa distribuição
de temperaturas, cada pontinho é 1 hora de temperatura anual. Então, tivemos que 78,7% das horas estariam na zona de conforto, 6,1% na zona de desconforto por calor e 15,2% na zona de desconforto por frio. Pode passar. Tá, aqui já é um recorte apenas das horas que consideramos de ocupação, tá? De 8 às 18 horas. Então, as horas de conforto sobem um pouco, né? Já que a gente está considerando só durante o dia, então ficaria 9,5% de desconforto por calor, 14,5% de desconforto por frio e 76% de conforto. Pode passar. E a distribuição também, considerando apenas as horas ocupadas, né? Distribuição mensal dessas horas de conforto, frio e calor. Conforto sendo cinza, frio sendo o azul, né? E o calor sendo o alaranjado. Então, a gente vê claramente aqui que no meio do ano, né? No inverno, então a gente tem um predomínio de horas de frio, né? Embora para termos desse trabalho, a gente não considerou essa questão de desconforto por frio como um problema a ser mitigado, né? Dado que esse desconforto pode ser mitigado pela operação das janelas, né, pela fechar as janelas e diminuir a ventilação, e também pelo própria vestimenta dos usuários, né, que pode ser alterada. Pode passar. E com relação à distribuição horária, né, também a gente vê que as horas de desconforto por calor acontecem principalmente à tarde, tendo pico por volta das 15 horas, né, e de manhã registra alguns desconfortos por frio. Pode passar. Além do indicador da ASHRAE, né, nós resolvemos utilizar o indicador grau-hora, porque ele captura melhor a questão das variações de conforto, não só estabelecendo se está ou não na faixa de conforto, mas a que distância, em termos de temperatura, aquela determinada hora está da faixa de conforto. Então, tivemos 439 graus-horas para aquecimento, ou seja, de frio, e 295 graus-horas para resfriamento, ou seja, de calor, isso também considerando suas horas de ocupação. Ok. Bom, eu vou falar sobre o eixo de energia, né? Então, o nosso foco principal aqui para ver a viabilidade do projeto é ver a viabilidade técnica, a viabilidade econômica, a viabilidade social e ambiental. E o nosso foco aqui é acabar com os desperdícios, reduzir a demanda, corrigir o consumo e produzir melhor essa energia. Próximo slide. Então, qual a importância da eficiência energética? Primeiro, a redução de custos, né? Melhoria da qualidade da edificação. Nós sabemos que os edifícios são responsáveis por 70% do consumo de energia elétrica no mundo. Então, é importantíssimo que haja uma racionalização e uma conscientização dos usuários desse edifício, né? Isso é um fator relevante quando se faz um programa como esse, né? Não é porque nós temos agora uma geração fotovoltaica que haverá uma promoção do desperdício. Então, o importante também é reduzir o impacto do ambiental nisso. Embora o Brasil tenha uma matriz energética mais limpa que os outros países, porque nós geramos 80% das energias geradas no Brasil são hidroelétricas, mas as mesmas hidrelétricas têm impacto ambiental significativo. Nós temos visto aí várias discussões a respeito de grandes hidrelétricas na Amazônia e seus impactos nos alagamentos, né? Então, a tendência é que a demanda por energia seja maior no mundo, à medida que mais edifícios estão sendo construídos, e esses edifícios também têm mais equipamentos, mais iluminação. Então, o nosso fundamento aqui na eficiência energética é, primeiro, promover um aumento da eficiência no consumo da energia, né? Reduzir o consumo sempre foi possível. No nosso caso, nós não nos deparamos com redução, porque já havia sido feita no edifício substituição por lâmpadas LED, que são uma das estratégias que a gente vai usar, né? Mas houve uma correção do consumo, porque houve uma correção na iluminação que implicou em aumento do consumo nas salas de aula, né? E a ideia é sempre aplicar tecnologias mais econômicas, né, e refazer o projeto quando necessário. Foi
nós fomos nos adaptando aos diferentes cenários gerados pela ventilação, gerados pelos materiais e pelas outras disciplinas, os outros eixos que compuseram o nosso projeto. Então, nós somos consequência dos cenários combinados que otimizaram por estratégias passivas o máximo que puderam, mas que, apesar disso, houve algum impacto, mas pouco significativo, a menos de 3% no consumo. Né? E aí, para o segundo momento, então, houve uma tentativa de redução do custo, mas ela não implicou na verdade, teve um aumento em função da correção lumínica, né? E o processo é sempre contínuo. A gente faz e refaz o tempo todo, de maneira que o feedback de um processo pode gerar a melhoria em algum outro elemento a partir de uma análise do que aconteceu implementada a mudança proposta. Próximo slide. Aqui nós temos duas estratégias. Então, as estratégias foram usar lâmpada mais eficiente, embora tenha tido um aumento, o ganho de eficiência lumínico foi muito maior do que o acréscimo em watts por lâmpada. Nós tínhamos lâmpadas de 18 watts que passaram para lâmpada de 22 watts, um acréscimo pequeno de 4 watts por lâmpada, mas que conseguiu atingir os 500 lux necessários para um funcionamento noturno se fosse utilizado. E a outra estratégia foi utilizar painéis fotovoltaicos, e esses painéis nos permitirão, então, gerar toda a energia necessária no prédio. Aqui, depois eu preciso fazer uma correção nesse slide, que eu vi aqui que está uma palavra errada. Em termos de energia, então, nós fizemos algumas simplificações, né? Nós analisamos as salas de aula, para a simulação foram considerados 2 casos, um do laboratório e um de sala de aula, que o Alan fez, mas nós fizemos um levantamento completo do prédio. Nós fomos em todas as salas e levantamos qual o consumo real ali, apesar de ser uma edificação que tem uma entrada elevada, um consumo de energia bem mais alto que as escolas convencionais, porque o quadro elétrico de entrada está lá em 200 amperes de corrente, enquanto que a maioria das escolas tem um quadro elétrico 50 amperes. Então, é uma escola 4 vezes maior em termos de consumo de energia que as escolas tradicionalmente analisadas na literatura. Né? Esses foram os ambientes que nós consideramos, né, e fizemos a medição. Então, nosso caso aqui não é uma estimativa, é uma medição precisa, porque visitamos sala por sala e fizemos todas, e levantamos quais equipamentos e os seus consumos energéticos. Próximo. Bom, a nossa estratégia foi de uma área total de telhado de 968 com 83, dos telhados com orientação noroeste, nós propomos e simulamos com uma melhor inclinação para os dados bioclimáticos de Brasília, que é 22 graus. Evidentemente que na implementação do projeto isso pode variar e a variação não é muito significativa. Então, pode variar de 18 a 24 graus, que não haverá uma mudança muito significativa na eficiência desses painéis solares. E os painéis solares que nós utilizamos fabricantes que são tradicionais fornecedores do Brasil, que são disponíveis, com modelos que são oferecidos aqui. Então, no nosso caso, foi a Canadian, que é um fabricante canadense, né, como o próprio nome já indica, né, e adotamos esse modelo aqui, o CS3U 360P, né, que pesa 22 quilos, né, e que tem essas dimensões, 2 metros por quase 99 centímetros por 35 centímetros. Né? E a eficiência ele é considerado pelo Inmetro nível A, em termos de painéis solares. Né? Tem uma eficiência de 18,5%. Os painéis, às vezes, a maior parte deles está na faixa de 13%. Então, é um painel bastante eficiente. E nós utilizamos também, na nossa simulação, um inversor produzido pela Bosch, que também é um fornecedor tradicional no Brasil, bastante vendido. E com esse modelo, o BPT-55 Hybrid, que gera uma voltagem de 230 volts, né, e uma potência nominal de 5 kW, né, e uma eficiência de 97,7%,
também. E se fosse usar os padrões de eficiência europeu, está um pouquinho abaixo, que é 97,2%, mas é bem eficiente. Próximo slide. Aqui, volta lá um pouquinho, só para falar as áreas consideradas. Aqui, ó, nós temos as áreas de telhado, então nós temos aqui, por exemplo, as cores indicam qual é o telhado que se refere a essa área. Então, vocês podem ver aqui que o azulzinho mais claro está se referindo ao telhado orientado para noroeste, 15 graus, mais claro. Então, ali nós temos 220,90 metros quadrados, praticamente 221. Depois nós temos um outro telhado também que está indicado logo abaixo, pela cor que está marcada aqui, que nós temos 222 metros quadrados. E nós temos um outro telhado, um azul mais forte aqui, 240,5 metros quadrados. E, por fim, um telhado maior, que é de 285 metros quadrados. Então, essa é a área necessária para produzir toda a energia que o prédio consome no cenário futuro. Tá? Então, inclusive com uma certa folga de 4%, 3,5%, que vai nos permitir gerar energia adicional para compensar a conta noturna. Próximo slide. Aqui está uma tela da simulação, do software de simulação PVSYST, que nós usamos a versão 6.70, né, e que nós utilizamos para simular para cada telhado desse, primeiro uma simulação geral e depois simulações particulares, até nós acharmos qual seria a melhor configuração de telhados. Nós preferimos escolher os telhados que estão orientados 15 graus noroeste. Então, que são os telhados que têm a máxima eficiência dos painéis solares ali, né? E temos folga ainda. Mesmo com esses telhados, nós temos um potencial que nós vamos ver aqui mais adiante, maior do que o necessário atualmente. Então, tem folga para crescimento, caso haja um consumo energético aumentado no futuro por algum acréscimo de outras salas ou de outros equipamentos da escola. Próximo slide. Então, aqui nós observamos o consumo energético nesse gráfico aqui, né? Nós transformamos as planilhas em gráficos, onde nós podemos ver, então, qual é o consumo no cenário atual, né? Então, nós estamos, vejam vocês aqui, nós estamos numa faixa de 129, hoje a gente consome 129 quilowatts pico, que é a medida que se usa para dimensionar o painel. Então, é a máxima demanda utilizada pelaquele sistema. Foi o que nós calculamos em função da carga térmica e chegamos nessa necessidade, né? Então, hoje nós precisamos disso, né? Se fizermos as modificações propostas, nós vamos... Ali tem o consumo diário, né? Esse é consumo... em azul nós temos o consumo hora e aqui no amarelo, amarronzado aqui, nós temos o consumo diário. Então, vocês podem ver que varia pouco o consumo diário na situação futura. Nós passamos de 129,04 para 130,16. E no cenário noturno, nós vamos continuar gerando 130,16, mas vocês vão ver pela opção que nós fizemos mais adiante, a folga que nós temos no projeto da nossa recomendação vai gerar uma capacidade adicional de créditos junto à operadora, já que o nosso sistema é um sistema ligado à rede, né? É um smart grid. Então, ele vai produzir energia durante o dia, o excesso ele vai creditar na distribuidora e a escola vai utilizar quando precisar da distribuidora para complementar. Então, o balanço energético aqui dá um pouco favorável para a nossa capacidade, como eu vou mostrar mais adiante, né? Então, aqui é isso que nós podemos ver. Aqui tem o mesmo cenário, né? Então, aqui nós temos um cenário anual, que vocês podem ver, então, as variações, como é que eles ocorrem, né? O consumo mensal e o consumo anual, né? Médio. Próximo. Aqui mostra a nossa estratégia, né? Então, a sustentação para aumento de eficiência é a adoção de painéis solares, conforme a gente simulou, nesses
nessas faces que estão mostradas aqui no nossa edificação aqui mostrada, e também qual é o caminho que o Sol faz em cima, em função dessa orientação geográfica, né, da escola. Próximo slide. Aqui nós temos, então, as simulações. Então, como nós mostramos no slide anterior, nós só consideramos os telhados que seriam mais eficientes em termos de geração, isto é, que estão a menos 15 graus do norte, isto é, noroeste. Então, os telhados que estão com esta inclinação têm as seguintes áreas, né? 240 metros quadrados, 285 metros quadrados, 221 praticamente metros quadrados e 222. Nós temos mais um telhado, né, que é o telhado lá do auditório, mas que do ginásio, mas que a gente não usou, porque ele tem mais 350 metros quadrados aproximadamente, nos permitiria gerar mais 50 quilowatts, e essa é a nossa folga para o futuro. Caso haja crescimento, esse telhado seria o mais eficiente para crescer até 50 quilowatts. Então, a simulação indicou que nós teríamos 7 arrays, né, no primeiro telhado, aqui onde nós temos 240 metros, cabem 7 arrays, com 119 módulos, e vai nos gerar uma potência nominal de 39,3 quilowatts pico, o que dá, do ponto de vista de eficiência máxima, 35,5. Mas como então a nossa área vai ficar, nós vamos utilizar daqueles 240, vamos utilizar 236. Mas como os nossos inversores são de 5 em 5 quilowatts, nós, de fato, vamos aproveitar 5 quilowatts, 35 quilowatts para esse telhado. E assim sucessivamente. Então, no segundo telhado, nós temos 285, com 8 módulos por array, 8 strings por array, e com cada string com 136 módulos, né, que é aqueles painéis que eu mostrei lá. E a potência, então, nominal passa a ser quase 45 quilowatts pico, mas, de fato, a potência máxima efetiva utilizada aí, né, em função das perdas de inclinação, é de 40,5, o que dá uma área de 270 metros e, na prática, 40 quilowatts. E assim foi feito sucessivamente, até chegarmos aqui em 135 quilowatts, que é a soma desses 4 telhados. Os outros 2 deram 30 quilowatts por telhado. E veja que sobrou aqui ainda 50. Nós temos 185, menos 50, nós temos 135 quilowatts. Se vocês se lembrarem lá do cenário anterior, o consumo máximo é 130 ponto alguma coisinha, 130,5. Então, não cobrimos perfeitamente toda a demanda existente e futura. Próximo slide. Agora é com iluminação. Nesse momento, nós começamos a ter que ter uma comunicação entre os eixos e procuramos verificar a possibilidade de cenário para uma proposta que pudesse corrigir os eventuais problemas entre os dados para justamente chegar ao NetZeb. E a princípio começou com a iluminação que chegou até a situação da energia. Então, os cenários foram inserção de prateleira de luz, inserção de duto de luz e troca de luminares. A princípio, inserção de prateleiras de luz, verificamos, fizemos o cálculo, como ficaria uma prateleira e se a gente conseguiria transferir parte desse grande excedente de luz que existe logo ao lado da janela para mais o fundo da sala, naquele ambiente onde não há janela no lado oposto, por conta do corredor. Foi verificado que houve uma melhora, não grande melhora, mas houve uma melhora do conforto lumínico. Ainda assim, ficou uma certa faixa azulada próximo ao corredor. No entanto, vocês devem considerar que muito próximo à parede é quase desconsiderado nos cálculos lumínicos.
Nesse segundo bloco, houve uma grande consideração dessa prateleira, porque ela realmente ficou, boa parte, 70% em torno dele, com conforto lumínico. No segundo cenário, verificamos a possibilidade de dutos de luz, que seria a inserção de furos na laje para que pudesse entrar luz nos locais que ficassem com maior déficit. Por entanto, a gente fez um levantamento de custo real, inclusive, com a empresa a qual estou mostrando as imagens, e foi considerado de uma certa complexidade, porque envolve estrutura da laje também. Então, esses foram resultados dados pela própria empresa, que também trabalhou com o Dialux, mesmo um programa que a gente trabalhou durante todo o trabalho, e verificamos que houve uma grande margem favorável, né? Então, se a gente inserir dentro das salas, com certeza iria minimizar ou totalmente eliminar a faixa de desconforto lumínico durante o dia. No entanto, a gente fez uma análise de payback, porque o nosso orçamento deu R$ 24.300 para apenas 3 salas, a qual estão mostrando ali na sala, no mapa, justamente situações bem distintas uma das outras, para verificar como é que seria os resultados. E verificamos que os resultados entre eles foram parecidos, foram-se utilizados 2 dutos por sala, e, por fim, foi verificado... Pode passar. Foi verificado que teria que haver o resultado do investimento seria de 24 anos, né? Considerando esse retorno, considerando em base as lâmpadas de LED que existiam lá, que por sinal foi até majorado para 22 watts. E nesse cálculo foi verificado que foi considerado o preço do kilowatts em Brasília, o valor do total de consumo mensal, estimado, tem o pior cenário de uso, né, de iluminação, né, durante o dia. E verificamos que não ficou favorável o seu uso. Então, não foi desconsiderado esta proposta. Foi feita a proposta, mas ao fim foi desclassificado dentro de soluções finais. Então, aqui já indo para o cenário 3, aqui já cancelado a solução 2, verificamos uma luminária que tivesse uma melhor potência e distribuição lumínica e que melhorasse justamente a situação inicial da luminância. Foi necessário aumentar os números de luminárias. Essa é uma luminária da Philips, com LED integrado, ela não é mais uma T8, né? Lâmpadas T8 como originalmente. Houve realmente uma necessidade, mas, no entanto, houve uma melhor conformidade, tanto na iluminância, tanto na uniformidade, gerando um resultado positivo, segundo a norma. Na sala 10, e a mesma coisa aconteceu na sala 7. Pode passar. Bom, em relação à ventilação, a gente utilizou, por falta de normatização brasileira, a gente utilizou uma norma da ASHRAE, uma associação internacional, que fala sobre a ventilação aceitável da qualidade do ar interno, né? E uma das nossas análises também envolve acréscimo de ruídos dentro do ambiente, então a gente também trabalhou com a norma brasileira 10.152, que fala de acústica em ambientes internos. Bom, essa norma da ASHRAE, a 62.1, ela fala que essa taxa mínima de renovação do ar por hora deve ser calculada para cada caso e vai variar de acordo com o uso, o tamanho e a densidade, né, do local. A gente fez a análise para a sala de aula, e para essa sala de aula, a sala de aula 7, né, a gente viu que ela tem 48 metros quadrados, considerou a mesma densidade que o pessoal do material, né? Então, 1,5 metros quadrados por aluno, e chegamos a um valor mínimo de 5 renovações de ar por hora para
é a taxa mínima de renovações, mas a gente tem a bibliografia também que a gente utilizou, né, a bibliografia clássica de ventilação, e que fala que uma ventilação cruzada com a finalidade de conforto térmico, a gente tem que atender aí de 100 a 200 renovações de ar por hora, tá? Então, a gente trabalhou com esses dois parâmetros, 5 para o mínimo do mínimo e de 100 a 200 aí para conseguir conforto térmico também associados à sua ventilação natural. Bom, nosso primeiro cenário foi o uso de insufladores mecânicos. Seriam colocados 9 insufladores mecânicos no telhado, né? Então envolveria uma certa logística de furar a laje para conseguir inserir isso, e essa tomada de ar ela seria externa, então envolveria também a criação de dutos de ar aqui dentro, tá? Não é um equipamento caro, né? A complexidade também não é tão alta de se fazer furos pequenos para a inserção desses aparelhos. No entanto, esses aparelhos, cada um deles, né, tem uma fonte de ruído de 49 decibéis. Para a norma de acústica, 50 decibéis seria o máximo para uma sala de aula, né? Mas no caso a gente vai ter 9 de 49. Esses dados de simulação, então, a gente associou aí os dados que o insuflador tem, né? Então, volume de saída de ar de 0,20 metros cúbicos por segundo. Com os 9, a gente consegue o mínimo de renovações de ar por hora, né? De 5 renovações de ar. Então, uma vantagem desse equipamento, né, por ele ser artificial, ele pode ser ligado a qualquer momento. Então, mesmo no momento de calmaria, né, onde a ventilação não existe, porque o ar está parado mesmo, ele continuaria funcionando e você teria ainda os 5 renovações de ar por hora, o mínimo desejável. No entanto, uma grande desvantagem dele é que, ao ligar os 9, a gente tem 58,5 decibéis de ruído, ou seja, muito maior do que a NBR 10152 recomenda para uma sala de aula. Bom, a gente tem também, então propôs a criação de janelas altas aqui, ligadas ao corredor, tanto das salas voltadas para norte como das salas voltadas para sul. A gente teria inserção aqui de janelas nesse corredor, para que a gente tivesse esse fluxo de ar entre as salas, né? Ainda que as portas continuassem fechadas. Então, a gente tem um custo relativamente elevado, né, da produção dessas janelas e a obra para inserir essas janelas aqui, e também uma complexidade bem maior do que a dos insufladores mecânicos. No entanto, levando em consideração que a gente adotou todas essas janelas abertas, né, para o fluxo de ar, a gente chegou a uma velocidade máxima de 3,34 metros por segundo, um volume de saída de ar de 3,3, renovação de ar por hora de 78,25 renovações de ar por hora, ou seja, bem maior, muito mais eficiente do que o cenário 1 que envolvia os insufladores. Nesse cenário, então, a gente chegou a esses valores. Isso para a ventilação leste. Já na ventilação noroeste, que no caso seria no verão, a gente alcança 129. Então, não só supre as necessidades de ventilação, de renovação de ar por hora mínimas, como também as renovações de ar para conforto térmico. Por fim, a gente simulou a adoção dessas janelas dos corredores, mas também o aumento da área efetiva. Então, ao abrir essa janela 60 graus, que no momento elas só abrem 45 graus, mas ao abrir essas janelas 60 graus, a gente pode considerar uma área efetiva de entrada de ventilação e de saída de ventilação de 50%. É um custo mais elevado, claro, porque teria que alterar as janelas existentes, né, nessa proporção de abertura, e uma complexidade um pouquinho maior. No entanto, nesse cenário, para a ventilação leste, a gente já alcança um total de renovações de ar por hora de 136,
ou seja, um aumento de 73,8% na ventilação, né, na renovação de ar. E para a ventilação noroeste, a gente já alcança aí 228 renovações de ar por hora, o que aumenta aí 67,6% em relação ao cenário anterior. Então, essa é a proposta que a gente está levando para a simulação final, né? Que façam essas duas alterações nas janelas para que a gente obtenha ventilações, taxas de renovações do ar sempre acima dos 100 renovações de ar por hora, que vai contribuir para o conforto térmico dos usuários. Ok. Então, prosseguindo com a parte de materiais, envoltório e conforto, de posse lá dos dados, né, do diagnóstico, quando a gente descobriu os problemas, né, a serem mitigados, né, os horários de calor e quais digamos, os vilões no que se refere à envoltória, por onde as cargas térmicas estavam sendo maiores. Então, nós revisitamos, então, a literatura de estratégia bioclimática, né, para mitigação de calor, principalmente, dando destaque à Carta Bioclimática de Givoni. A gente indicou aqui as estratégias principais, né, para o clima de Brasília, né? Então, as temperaturas de Brasília, que anuais estão plotadas na Carta Bioclimática, né, esses pontinhos verdes, então, se concentram nessa área, que é a área de conforto sendo essa área central, tendo uma área que requer, essa área verde que requer ventilação. Daqui da metade do gráfico para a direita, né, toda essa área que está achoreada de cinza seria a área de sombreamento, né, sombreamento de radiação solar. E essa área contornada de laranja, massa térmica para resfriamento, né? Então, indicado em envoltória, paredes, principalmente de massa térmica alta, e uma área de massa térmica para aquecimento, né? Considerando que o uso, né, é somente diário da escola, e talvez eventualmente noturno, mas essa questão da massa térmica para aquecimento seria mais relevante se fosse uma edificação residencial, talvez, que pudesse sofrer mais com frio durante a madrugada. Tá. Então, aqui são as ilustrações, né, retiradas do site do Ministério do Meio Ambiente, né, do Projeti, ilustrando essas estratégias bioclimáticas para a latitude, né, e a zona bioclimática de Brasília. Pode passar. Também consultamos a NBR 1520, né, que trata do zoneamento bioclimático brasileiro e as diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Considerando que a escola é uma escola totalmente térrea, né, que tem até uma tipologia até aproximada de uma habitação, se for falar nesse sentido, então a gente considera também adequado seguir algumas dessas recomendações. Aqui, na norma, ele indica para ventilação aberturas médias e sombreamento das aberturas. Para tipos de vedações, a cobertura deve ser leve, mais isolada, né? A gente entende, então, que a cobertura não deve ter uma massa térmica grande, uma capacidade térmica grande para não acumular calor, mas deve ser isolada. E a parede, sim, que ela deve ser mais pesada, né, com uma capacidade térmica maior. E as estratégias de condicionamento térmico passivo, resfriamento evaporativo e massa térmica para resfriamento, ventilação seletiva nos períodos quentes em que a temperatura interna seja superior à externa, no inverno, aquecimento solar da edificação e vedações internas pesadas, né, aumentando a inércia. Pode passar. Aqui só um recorte na questão da cobertura, que é o nosso maior problema, digamos assim, né, uma ilustração demonstrando, né, que quando a cobertura não é isolada, né, então uma cidade como a gente tem grandes amplitudes térmicas, como Brasília, né, que durante o dia pode chegar a 30, mais de 30 graus e à noite às vezes cai para 13, 14. Então, se eu não tenho um isolamento condizente na cobertura, então eu acabo tendo perdas e ganhos de calores excessivos. Na medida que eu aumento esse isolamento, então esses ganhos e perdas vão reduzindo, né, a amplitude térmica do interior da edificação vai ficando bem menor do que a amplitude térmica do exterior da edificação. E aqui demonstrando a pintura de telha, que é uma das estratégias, né, reduzir a absortância da telha, que aí a gente consegue que a radiação solar ela seja refletida, né, antes mesmo de entrar na edificação.
tá? Sendo uma das estratégias indicadas também para a cidade. Pode passar. Então, com esses dados, né, e levantamentos, então a gente propôs esses 4 cenários originais aqui do nosso eixo, né, de materiais, quais sejam, né, o primeiro, a manutenção das janelas abertas à noite, aí a gente estaria aumentando a ventilação noturna, onde as temperaturas são menores, dessa forma retirando o calor da edificação que tenha sido acumulado durante o dia, né? O cenário 2 seria a pintura das telhas existentes, que hoje em dia são em cor verde ou vermelho mais escuro, numa absortância de próximo de 0,7. A gente propõe pintar em cor amarela com absortância de 0,3. Isso a um custo baixo, né, complexidade baixa. O cenário 3 seria a colocação de uma camada de poliestireno extrudado, né, isopor de 10 centímetros acima da laje de forro, uma tentativa de isolamento da cobertura, também é um custo baixo, uma complexidade um pouco maior. O cenário 4 nosso seria a troca da telha existente, né, que é uma telha simples, metálica, por uma telha com isolamento termoacústico, né, uma camada de poliestireno de 4 centímetros combinado com a telha. Esse teria um custo mais alto, né, e uma complexidade média também. E também simulamos o cenário 3 do eixo de ventilação, que o Jamilson acabou de demonstrar, né, que seria uma janela alta no corredor, mais um aumento da área útil de ventilação das janelas atuais para 50%. Pode passar. Tá. Com relação ao indicador graus-hora, né, esses são os resultados de cada uma das estratégias, né? Então, temos atualmente 295 graus-hora de desconforto por calor. Com as janelas abertas, a gente reduziria um pouco, mas a maior redução seriam nesses dois aqui, né? Então, o M2 aqui é a pintura das telhas, né? Então, uma estratégia muito simples e barata. Surpreendentemente, ela reduziu bastante, de 256 graus-horas de calor por ano, naqueles períodos ocupados da escola, para apenas 28. Então, até refiz essa simulação, cheguei a todos os dados, e realmente, só apenas com a redução do fator lá de absortância da telha, a gente consegue essa redução. O 3, que seria o poliestireno na laje, reduziu, mas uma bem menor proporção, né? A gente acredita que, pelo fato do calor já ter entrado, né, no ático ali, então ele fica um pouco aprisionado ali. Então, o ideal seria realmente essa rejeição do calor logo na telha, né, pela absortância, pelo isolamento. O M4 seria a troca da telha, aí seria o que teria o maior ganho, digamos, a redução das graus-horas de calor, né, mas a um custo bem mais alto do que a simples pintura da telha, que tem um ganho bem aproximado. E, por fim, o cenário de ventilação também tem um ganho expressivo, né, reduziu de 295 para 118 os graus-horas de calor, com aquela janela no corredor, né, o aumento da abertura livre, né, para 50%, mas também teria um custo mais alto. Pode passar. Nesse cenário, então, a gente acabou adotando, né, indicando como a estratégia preferencial a pintura das telhas, né, pelo baixo custo, pela baixa complexidade e pela alta redução, 90% nos graus-hora de calor. Pode passar. Aí, voltando ao índice da ASHRAE, né, aí pegando todas as horas, né, do ano, não só as horas de ocupação, no cenário atual a gente tem 6,1% de horas na faixa de calor. Com o cenário só da pintura das telhas, né, que for selecionado, a gente reduziria isso para 1%. Considerando que esse gráfico está por uma velocidade do ar de 0,3, que é o padrão, se a gente conseguir realmente aumentar a velocidade do vento com as aberturas, né, no corredor, quase certo que esse valor de desconforto ele seja praticamente zerado. Tá, e como também um efeito colateral positivo, aí, digamos, né, da pintura das telhas, né, a gente fez a simulação do impacto no consumo de ar-condicionado dos 2 laboratórios de informática, e a gente teve essa redução aqui por mês, né, culminando uma redução anual de 12 mil
kWh, né, de consumo de ar-condicionado para 9.800 kWh, ou seja, ainda teremos uma redução de consumo de cerca de 20% no consumo de ar-condicionado. Bom, aqui a nossa proposta, então, é adotar um sistema fotovoltaico com a capacidade de 135 kW pico, constituído de 471 painéis fotovoltaicos, né, da Canadian, que nós mostramos lá, voltados 15 graus noroeste, e 27 inversores de 5 kW naqueles strings que eu mostrei por telhado, né? Varia entre 6 a 8 strings por telhado. Então, aqui está a figura que mostra onde estão colocados esses painéis. Então, essa é a nossa proposta. Aqui houve não se encaixou necessariamente em um cenário, então criou-se as diretrizes, que poderia ser a diminuição do ofuscamento em um dos blocos, em que tem, inclusive, dentro da escola, um toldo para diminuir esse desconforto. E foi verificada a possibilidade de colocar uma cortina com... não precisando necessariamente em toda a lateral, mas pelo menos nas proximidades do quadro, né, onde fosse utilizado, para diminuir os impactos do ofuscamento durante as projeções, né, que fossem feitas em sala de aula, né? Então foi feita uma tela de redução do impacto solar dentro da sala, né? Esse material se considera relativamente caro, mas de baixa complexidade de instalação, e então fica como uma das diretrizes de possibilidades, né, para melhorar os resultados. A outra questão é a divisão dos circuitos. Durante o dia, não é certeza de sempre ter iluminação solar que atenda bem a sala de aula, e mesmo fazendo a prateleira solar, foi observado alguns pontos onde há desconforto lumínico. Nesses casos, como há grande variação, existe uma variação da abóbada solar, né, celeste, foi considerado usando circuitos, né, seções diferentes para diferentes usos durante a sala de aula, sendo que a seção 1, né, considere que vai ser usado todas as sessões, a 1, e a 2 e a 3, num dia noturno, um momento noturno, onde você realmente precisa total necessidade de luz. A seção 2 seria utilizada como apoio para iluminação durante o dia, quando há necessidade de você ter um pouco mais de iluminação próximo à parede, onde não há janela, ou seja, o ponto mais onde há maior desconforto lumínico durante o dia. Ou a seção 3, que é quando você usa apenas um apoio mínimo lumínico para quando você utilizar um projetor, né, na parede oposta ao quadro de aula, né, no quadro utilizado na sala de aula, né? E essas são sessões propostas a princípio, e obviamente devem ser analisados sempre com maior cuidado, né, em cada sala de aula, como deveria ser inserida. Foi utilizado como exemplo a sala 7 a 10, foi que a iluminação trabalhou dentro desse estudo. Também lembrando que todos os eixos trabalharam de uma forma a tentar manter uma integração entre os resultados, como vai impactar o outro, né? A iluminação impacta diretamente com a energia, né? Quando eu vou fazer uma configuração nova. O pessoal da ventilação procurou melhorar uma situação que vai atender a parte do material e, por fim, também a energia. E, nesse sentido, os resultados finais foi procurando nisso. Mas é importante lembrar que a educação ambiental é fundamental para usuários, que não adianta nossos esforços para fazer um ambiente que possa trazer um NetZeb sem ter um manual, vamos dizer assim, educando quem se utiliza desse ambiente para que ele realmente, efetivamente, tenha os resultados favoráveis. Então, fica aí uma ideia de que tenha uma educação ambiental para todos os usuários de todas as esferas dentro da escola,
para este sentido. Obrigada. Muito bem, Adriana, boa conclusão. 1 minuto e 6 hoje, vocês levaram. Foi muito bom o ritmo, não foi cansativo não, foi bem dinâmico, bem integrado. 1 minuto ou 1h06? 1h06, desculpa, eu falei 1 minuto e 6, 1h06. Vou encerrar agora a gravação para não ficar muito longa.